Boa noite, meu nome é Roseli, estou aqui nessa noite para conversarmos um pouquinho e desejo a todos que a paz e o amor de Deus estejam conosco agora e sempre. E é com muita alegria que tenho a oportunidade de mais uma vez trazer ao grupo material para podermos colocar em prática o exercício da reflexão e assim exercitarmos a fé raciocinada, a fé que questiona, a fé que nos leva à evolução espiritual. Antes de começar a falar sobre o assunto escolhido, eu convido a todos a acalmarem os seus corações, elevarem os seus pensamentos ao nosso Pai, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade fraterna que nos envolve nesse momento onde estamos reunidos e como Jesus nos ensinou, onde um ou mais estiver reunido em meu nome, lá eu estarei. E com certeza nesse momento Ele está aqui, olhando por nós. Então vamos fechar os nossos olhos, imaginar uma luz clara. Essa luz vem lá do alto e ela nos envolve, ela nos abraça e ela nos acalma, fazendo com que nos sintamos leves e confortáveis envolvidos por essa luz. E é dessa forma, nessa sintonia de paz, que convido a todos a fazermos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. O assunto de hoje é a respeito da importância do recomeço. Nós podemos dizer que o recomeço é um ato nobre de humildade. É sermos fortes, humildes para voltarmos atrás em nossos desacertos e recomeçar com a experiência de que não devemos mais cometer os erros que já cometemos anteriormente. Entendemos também que recomeçar é refazer, é reiniciar algo no qual não obtivemos sucesso. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, psicografado por Divaldo Franco, mais precisamente no capítulo 12, ela nos diz: sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se afigura como um desastre total, um ser querido que desencarnou e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que despedaçou as resistências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado a suicídio. São apenas motivos para recomeçar e nunca desistir de lutar. Quem de nós já não passou ou já não esteve ao lado de alguém que tenha passado por uma dessas situações? Algumas vezes tentando sobreviver ou até tentando reerguer alguém. Ainda é difícil entendermos que essas situações fazem parte do nosso estágio evolutivo, que esses fenômenos tão negativos sejam consequências ou restituições de débitos conquistados por nós mesmos em algum lugar das nossas vidas pregressas, das nossas vidas anteriores, ou até serem débitos dessa atual encarnação. Precisamos entender que a vida funciona dentro das leis perfeitas criadas pelo Pai, que nos criou para caminharmos em direção à perfeição. Mas como na natureza a evolução não dá saltos,
seguimos aprendendo passo a passo. Muitas vezes nos comportamos na escola da vida como aqueles alunos teimosos que aproveitam pouco ou mal aproveitam a inteligência que têm. E aí eles são reprovados. Nós também. Quando não aprendemos as lições, precisamos refazê-las. E Joana de Ângeles, novamente, ainda no livro Filho de Deus, complementa essa linha de raciocínio. A cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é a falência moral. E nós sabemos que diante de qualquer situação de dor, de desespero, nós sempre temos um tempo para digerir o que nos aconteceu. É o que nós chamamos de período de luto. Acho que todos aqui já ouviram falar ou já passaram por isso, né? Mas isso não pode durar uma vida inteira. Nós temos mecanismos para começar a mudar a situação, sendo que o primeiro de todos é desenvolver o hábito de fazer a oração sincera, aquela que vem do fundo do nosso coração, e que infelizmente nós ainda não compreendemos a sua capacidade, o seu poder, nem a sua completa magnitude. Nós também podemos e devemos nos cercar de pessoas amigas ou ainda buscar ajuda nas diversas terapias existentes. O que nós não podemos é permitir que o problema acabe conosco, que ele nos derrote. O que precisamos é decidir de que forma atacar a situação adversa, tendo sempre em mente que as nossas reações positivas irão de encontro ao tudo que é positivo, o que é de bom. Já as nossas reações negativas farão o contrário. Elas retornarão a nós de forma negativa. Ricardo de Bernardi é um médico homeopata da cidade de Florianópolis. Ele é autor de 9 livros espíritas e de vários artigos publicados na revista Reformador. E num desses artigos, ele escreve que o destino constrói a cada momento de nossa existência. Se é verdade que hoje navegamos pelo rio da vida com a canoa que construímos com golpes do machado de nossos próprios atos, também é verdade que nos cabe remar no sentido que desejamos e sujeitando-nos a avançar lenta ou velozmente ao rumo a ser alcançado. É com olhar nestes ensinamentos desta doutrina esclarecedora que precisamos seguir, entendendo que ninguém sofre a penalidade do outro indivíduo, ninguém recolhe o castigo de ninguém, cada um responderá pelas faltas que cometeu. E considerando que somos espíritos, habitantes de um mundo de provas e de expiações, qual será o percentual daqueles que cumprem à risca o acordo do plano espiritual para a respectiva reencarnação que nos encontramos? Segundo André Luiz, é um percentual muito baixo. Os espíritos, poucos espíritos que conquistam 100% das suas metas pré-reencarnatórias, são chamados de perfeitos, e esses são a absoluta minoria no seu retorno à pátria espiritual. Segundo André Luiz, nós retornamos, na maioria das vezes, na população dos espíritos de parcial sucesso. Existem também os que acolhem, através do próprio livre-arbítrio, a infeliz marca do insucesso completo, ficando estagnado nos próprios níveis morais, acrescentando tempo em seu resgate e um recomeço muito mais complexo. Nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas pré-reencarnatórias, naturalmente.
A espiritualidade responsável pelo programa reencarnatório, ela sabe muito mais daquilo que necessitamos do que nós mesmos. Nos casos de espíritos mais teimosos, os obstinados, o reencontro com as verdades do divino amor se faz necessário com a imposição de algumas escolhas a serem vividas, tal como um pai impõe ao filho determinada tarefa, no qual lhe moldará o caráter e a qual o filho lhe agradecerá no futuro mais consciente. Assim somos nós em relação às tarefas que nós ou optamos por fazer ou recebemos para termos essa lição. Uma imposição de escolha, mas que depois nós vamos agradecer, porque ela vai moldar o nosso caráter. São convites ao recomeço. Existem aos montes e farão parte da nossa existência por muito tempo. Algumas situações vividas por nós são mais que chamados ao recomeço. São convites ao exercício da fé divina e ao trabalho. Nunca podemos esquecer dessa frase. Fé sem obras é fé morta. O erro, os vícios, as mazelas, infortúnios andarão por muito tempo em paralelo com a nossa existência. Isso é natural. E o recomeço é a melhor resposta que temos para superá-los. Comportamentos estagnados, inertes, nos levarão à perda do nosso precioso tempo aqui na Terra. A tristeza e o desânimo são consequências naturais em um primeiro momento. No entanto, nada na natureza se construiu ao sabor dos ventos. E o nosso futuro também não será o primeiro desses exemplos. Consciência divina, amor ao próximo, ânimo e disposição para transpor-se, elevar-se, eis o que se espera de nós espíritas. O recomeço é um lugar comum entre nós e temos que ter a consciência e a certeza de que ainda o visitaremos muito. Todo começo é renovador e toda renovação nos aproxima do nosso objetivo divino. Ainda com Joana de Ângeles sobre esse assunto, ela diz: teu recomeço é a manifestação de próxima felicidade. Acho que todos aqui já ouviram essa frase em algum momento. Errar é humano, mas insistir no erro é teimosia. Quando se reconhece que está errado, é sim uma virtude de nobreza. Assim como quem desculpa o erro é uma pessoa divina. Pois Deus, na sua infinita sabedoria, está sempre nos perdoando. Dar outra oportunidade do recomeço é ter a qualidade divina de esquecer os erros do passado. É reviver o começo com a experiência e o poder de recomeçar. Nada neste mundo é mais soberano que perdoar sempre. E sem cobrança, tratar o recomeço como um começo ingênuo e puro. O começo é o início, e todo início ele é inocente. A inocência é pura e a pureza das ações é sempre abençoada por Deus. E quando Deus nos proporciona recomeçar, devemos ser preenchidos com as virtudes de uma criança que não guarda mágoas nem rancor em seus recomeços, pois sabemos que as crianças têm seu coração puro, inocente. Os desafios não são difíceis porque tentamos, é por não tentarmos que eles são difíceis. Nada mais complexo e difícil do que a hora do recomeço. Porque recomeçar exige de nós não o esquecimento do sofrimento, mas sim a superação dele. Temos que aprender com os erros cometidos e aí sim conseguir a força necessária para nos levantarmos e seguirmos adiante.
O importante é não se deixar ser repetente. Não cometer as mesmas falhas é imprescindível para o nosso crescimento emocional de qualquer indivíduo que deseja não mais sofrer. Se encararmos a dor como punição, jamais alcançaremos os degraus da evolução. É preciso mudarmos o olhar, a maneira de enxergar, visualizar a dor sempre como um aprendizado, através do aprender para não mais repetir. E é assim que a verdadeira felicidade começa a se instalar em nós. Outro ponto é que normalmente culpamos a outros por nossos deslizes. Na tentativa de não assumirmos as nossas dívidas, repassamos tudo para aquele que esteve ou está ao nosso lado em determinado dano causado a alguém ou a nós mesmos. Cada mal que fazemos é um bumerangue sendo lançado ao vento, que retornará ao seu lugar de origem num período próximo ou longínquo, mas retornará. Essa é a lei da causa e efeito, ação e reação. O melhor é encararmos que fomos falhos, mas que na vida não cometemos apenas falhas. Nós também temos os nossos acertos. Devemos sempre observar esses momentos onde a alma deu os passos para o bem, buscando neles a oportunidade de elevação moral. Alcance a sua voz interior, ouça sua consciência. Ela sempre revelará o ideal a ser feito. Busquemos corrigir nossas faltas, mas se porventura for algo terrivelmente irremediável nessa existência, não vamos nos desesperar. Haverá sempre uma nova oportunidade de correção. Nós não podemos esquecer a dádiva da reencarnação, para que possamos nos corrigir e evoluir. Deus, Ele é misericordioso e justo. E sua justiça vem com amor. E não há amor sem disciplina. E estamos aqui para nos disciplinarmos, para sermos melhores. A hora do recomeço é sempre a mais difícil, mas também é através das quedas que o espírito compreende o quanto é benéfico trilhar os caminhos retos da caridade. Recomece, olhe o horizonte, siga adiante. Um novo dia sempre nos é ofertado como presente. Não vamos observá-lo apenas, vamos abri-lo, contemplá-lo, vivê-lo. Essa é a nossa oportunidade de ser feliz. Lendo os textos para montarmos essa palestra, eu peguei uma citação de um artigo muito interessante. São algumas dicas que podem ser úteis se a gente conseguir colocar em prática. Primeira delas, vamos parar de ficar lamentando o passado. A solução está no agora, não no que já aconteceu. Segundo, comece a fazer o que é certo agora. Uma coisa, um passo, uma decisão de cada vez. Mais tarde, mais outro passo. Decisões corretas, mesmo que pequenas, acumulam benefício, até que a mudança e a transformação aconteçam. Dica 3. Confie sempre em sua própria força, mas não se esqueça de buscar forças em Deus. Quarta, se achar que está muito difícil mudar, lembre-se das consequências do não mudar. Quinta, todas as vezes que um pensamento negativo vier à mente, pense em 2 coisas positivas, com mais convicção ainda. E a sexta e última dica, se tropeçar, comece de novo. Não desista, seja persistente e corajoso. Não importa em que momento da sua vida você se cansou, o mais importante é que sempre é possível e necessário recomeçar. Darmos uma nova chance, renovar as esperanças na vida e, mais ainda, acreditarmos em nós mesmos.
Sofrestes muito nesse período? Foi aprendizagem. Chorastes muito? Foi limpeza da alma. Odiastes? Foi para poder perdoar. Pensastes que tudo estava perdido? Foi simplesmente o início da tua melhora. Sentes solidão? Se olhares ao redor, verás muita gente esperando teu sorriso para aproximar-se mais de ti. Todo dia é um ótimo dia para iniciarmos um novo projeto de vida. Questionarmos sempre onde queremos chegar. Vamos olhar para o alto, sonhar alto, desejar o melhor, desejar o bem e o bom, pois a vida nos traz aquilo que desejamos. Pensando pequeno, o pequeno virá. Mas se pensarmos firmemente no melhor, no positivo, e se ainda lutarmos para alcançá-lo, o melhor virá para a nossa vida com certeza. Todo dia é o dia da grande limpeza mental. Então vamos criar o hábito de tirar tudo que nos prende ao passado e que nos machuca, jogar fora toda a impureza, limpar nosso coração, nos preparar para uma nova vida, uma nova fase, uma nova época, um novo dia. O momento decisivo da evolução humana perde persistência, coragem, mas também muita calma. A cada reencarnação, nós somos chamados para uma nova aventura, uma outra viagem, um novo desafio. Então, agradecer sempre essa oportunidade do recomeço. Nós vamos analisar aqui agora uma conhecida expressão de Jesus, de grande alcance. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Podemos ampliar seu entendimento e entender seu divino convite. A frase, como eu vos amei. Como devemos entender? Como é que ele nos amou? Em boa síntese, podemos entender que, primeiro, ele sempre respeitou nossa posição evolutiva, tanto que sempre valorizava quem dele se aproximava. As diferentes personalidades que procuraram, da mulher adúltera ao doutor da lei, respeitou-lhes o estágio moral. Segundo, nada pediu em troca pelos inúmeros benefícios que trouxe à humanidade. Isso é uma demonstração de puro amor. Ama e porque ama, ampara, consola, conforta, orienta. E nada exigiu, ele só aguarda o nosso despertar. Terceiro e último, ele importou-se conosco. Ele importar-se conosco foi demonstrado na prática pelas expressivas manifestações de entendimento de nossa precária condição evolutiva, estendendo-nos seu divino amparo e orientação. Daí a recomendação fraterna: amai-vos uns aos outros, mas apresentou também a proposta de como fazê-lo, acrescentando: como eu vos amei. Até porque hoje entendemos com mais exatidão que ele é o nosso modelo e guia, a referência mais alta que possuímos no planeta e o exemplo no qual devemos seguir e nos esforçar para aprendermos a como incorporar a sua conduta no nosso comportamento. Então vamos nos lembrar sempre como ele nos amou, para que a gente também possa amar o nosso próximo e a nós mesmos com esse mesmo respeito, com esse mesmo amor, com esse mesmo comprometimento, com essa mesma credibilidade. Essa adoção de postura no comportamento, ela é capaz de vencer obstáculos, extinguir desavenças e dispersar mágoas, ressentimentos ou sentimentos de vingança, uma vez que estamos todos protegidos por sua grandeza e bondade. É a calma, o amor, a resignação ativa que trabalha, compreende e encontra outros caminhos que sejam de paz
para a superação dos imensos desafios da atualidade. E agora, para finalizar todo esse material apresentado aqui, eu vou ler uma frase do grande Chico, que na sua sabedoria ele sintetizou todo o conteúdo dessa palestra. E a frase dele é muito conhecida, mas também nos diz muito. Diz Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Vou ler também para vocês uma oração cuja mensagem é o complemento disso que a gente falou. Eu vou pedir então que todos cerrem os seus olhos novamente, imaginem Jesus à sua frente e nós vamos passar a nossa energia para Ele e com certeza receber a dele. Senhor, neste dia que o sol veio anunciar a novidade, eu quero bendizer a vida e agradecer. Quero agradecer a oportunidade de recomeçar, de estar aqui, sentindo a vida entrando pela janela, me preparando para vencer. Sim, eu quero vencer. Começando pelo maior desafio, que é vencer-me, sair do abatimento que às vezes me pega, sair da comparação em que às vezes me pego, sair dos relacionamentos que tanto me fazem mal, buscar soluções para os vícios que me acompanham, largar as muletas que uso como desculpa para não crescer, deixar de usar a mentira como recurso, afastar-me da inveja quando ela chegar, ser mais fiel a mim mesmo para não me ferir e nem trair quem eu tanto amo. Senhor, rogo-te ainda piedade e misericórdia. Piedade pelos erros que cometo, misericórdia porque sei que alguns eu ainda vou repetir, não por desejo próprio, mas porque ainda sou fraco na fé. Sou criança nos teus ensinamentos que busco seguir, mas ainda não consigo acompanhar. Por isso, de todo o teu evangelho eu peço, Senhor, ensina-me pelo menos a perdoar, para que um dia, depois de tantas lutas e até mesmo dor, eu possa realmente viver o amor, sem portas nem janelas, sem fronteiras, aprendendo na alma a tua sublime lição. Amar ao próximo como a mim mesmo, alcançando assim tuas sandálias, cujos rastros eu tenho de seguir. Este dia em que abençoas assim. Peço humildemente a sua bênção, Senhor, de toda a luz, querido Mestre do amor, meu querido Jesus. Para todo fim, um recomeço. E é com muita gratidão que me despeço de todos, enviando boas vibrações aos seus lares e rogando a Deus Pai Todo-Poderoso que todos nós tenhamos uma boa noite de sono e de descanso, um sono restaurador, e que ao despertarmos pela manhã estejamos mais fortalecidos em nossa fé e depositando nossas forças em mais uma oportunidade de recomeçar. Que assim seja. Boa noite a todos e mais uma vez, obrigada.